Olá pessoal, vamos dar continuidade com o nosso conteúdo agora com a inativação do cromossomo X. A inativação do cromossomo X é um processo que permite a equalização da dosagem genética entre os sexos através da expressão de somente um dos cromossomos X para a maioria dos genes. Esse processo de inativação no cromossomo X ocorre em etapas precoces do desenvolvimento embrionário de várias espécies. Em humanos, a inativação pode ser observada durante a gastrulação, que é ao redor da segunda semana após a fertilização, quando o embrião é composto de uma massa de células que dará origem aos 3 folhetos embrionários. O cromossomo inativo nos mamíferos adquire uma conformação em células interfásicas, que é chamada de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Em 1949, o pesquisador inglês Murray Barr descobriu que existia uma diferença entre os núcleos interfásicos das células masculinas e femininas. Na periferia dos núcleos das células femininas dos mamíferos existia uma massa de cromatina que não existia nas células masculinas. Essa cromatina possibilita identificar o sexo celular dos indivíduos pelos simples exames dos núcleos interfásicos. A ela dá-se o nome de cromatina sexual e, em homenagem a Murray Barr, ela também passou a ser chamada de corpúsculo de Barr. No entanto, apenas na década de 1960, a pesquisadora inglesa Mary Lyon levantou a hipótese de Lyon, afirmando que esse corpúsculo de Barr, na verdade, era um cromossomo X inativado. A hipótese de Lyon afirma que, enquanto um dos cromossomos X expressa seus genes em cada célula, o outro teria sido precocemente inativado durante a embriogênese. Que a escolha de qual cromossomo X, paterno ou materno, será inativado é realizado de forma aleatória. E uma vez tendo ocorrido a inativação, todas as células filhas receberão o mesmo cromossomo X inativado. O principal local de controle da inativação do cromossomo X é conhecido como CHIC, Centro da Inativação do Cromossomo X, estando localizado no cromossomo X, no braço Q, braço longo, banda 13, subbanda 2. A escolha de qual cromossomo X será inativado usualmente é randômica, ou seja, aleatória em embriões de mamíferos, e parece estar sobre um complexo mecanismo regulador de vários genes. O mecanismo de inativação do cromossomo X é iniciado a partir do CHIC, se dispersando de modo bidirecional ao longo do cromossomo X. As principais funções de CHIC incluem a determinação de quais e quantos cromossomos X serão inativados. De modo significante, CHIC não é somente o local de controle de inativação do cromossomo X, mas tem um importante papel de proteger o futuro cromossomo X ativo de ser silenciado. Talvez por isso o mecanismo de inativação somente inicie com a presença dos 2 CHICs, e por isso a gente consiga explicar por que em uma célula do sexo masculino o cromossomo X não é inativado, porque sempre vai apresentar em condições normais a presença de apenas um CHIC. Além do mecanismo da inativação, existe a compensação da dosagem genética entre os cromossomos X. Esse segundo mecanismo é mediado por um complexo proteico que inclui um transcrito de RNA não codificante, chamado de CHITS, fator específico de transcrição do cromossomo X inativado. Em estágios muito precoces do desenvolvimento embrionário, os 2 cromossomos X estão ativos e CHITS pode ser identificado em ambos. Com o silenciamento de um dos cromossomos X, CHITS é transcrito somente no cromossomo X inativado. As 2 regras básicas da inativação do cromossomo X são: existe um único cromossomo X ativo nas células diploides em ambos os sexos, independente do número do cromossomo X de cada uma dessas células. Independente da origem parental, um dos cromossomos X será inativado. Aí nós temos alguns exemplos. A primeira célula é uma célula do sexo feminino com 2 cromossomos X.
né? Então, em sua célula terá um X ativado e a presença de uma cromatina sexual. O segundo exemplo é uma célula de origem do sexo masculino. Então, ele só tem um X e um cromossomo Y. Só tendo um X, né, o cromossomo X permanece ativado e não vai possuir cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. O terceiro exemplo é uma célula já com uma mutação, é uma alteração que dá origem a um indivíduo portador da síndrome de Klinefelter, tá? Um indivíduo do sexo masculino, mas que tem 2X. Então, como ele tem 2X, um X será ativado, outro será inativado, dando origem a um corpúsculo de Barr. No quarto exemplo, temos uma célula com presença de 3 cromossomos X, também chamada de síndrome superfêmea ou trissomia do X, tá? Um X permanecerá ativo e os outros 2X serão inativados. Esse indivíduo é portador de 2 cromatinas sexuais ou 2 corpúsculos de Barr. A inativação do cromossomo X origina 2 populações de células, cada uma com um cromossomo X ativo, de origem parental diferente, de modo que as mulheres heterozigotas, ou seja, mulheres que possuem genes alelos distintos nos diferentes cromossomos X, expressem genes ligados ao cromossomo X em um padrão de mosaico, mosaico que quer dizer mistura. Dessa forma, algumas células expressam os alelos do cromossomo X de origem paterna, enquanto outras expressam os alelos herdados da mãe. O mosaicismo contribui para uma maior vulnerabilidade biológica nos homens em relação às doenças ligadas ao cromossomo X. Em algumas dessas doenças, como por exemplo a doença de Fabry, as mulheres heterozigotas podem apresentar quadros clínicos bem diversos, dependendo do padrão de inativação do cromossomo X. Já indivíduos do sexo masculino apresentam sintomas, características sintomáticas bem aparentes, porque eles possuem um único X, que é onde vai estar a mutação, e esse X sempre estará ativado. Até mais, pessoal!